Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, quem já sentiu a presença de Deus na casa, como eu sinto, estou sentindo? É notório a presença do Espírito Santo aqui. Hoje é mais uma noite a qual o Senhor marcou para derramar do seu poder, da sua glória sobre esta casa. Aleluia. Hoje você vai sair daqui pingando azeite, transbordando da unção de Deus. Aleluia. Deus vai encher este vaso. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, o celular, o iPad, que você tiver em mãos, que tem a palavra de Deus, abra juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo de número 8. Aleluia, glórias a Deus. Lucas, capítulo 8. Louvado seja o teu nome, Senhor. Desde o início do culto, Deus já falou conosco. O Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você nessa noite pode perguntar, eu preciso de um socorro, mas da onde me virá o socorro? Levanta os olhos para o céu e diz, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Só aqui nós já poderia fechar a Bíblia e ir embora, e você ia decorrer a semana pensando, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, a minha provisão vem do Senhor, a providência vem do Senhor. Só aí já daria para pregar muito. Aleluia. Lucas capítulo 8. Nesta noite quero falar de autoridade espiritual. Se eu fosse tematizar essa mensagem, seria autoridade espiritual. Diga comigo, repete comigo, autoridade espiritual. Em grego é exousia, o poder da autoridade. Lucas capítulo 8, versículo 22 diz a palavra de Deus, tem como tema aqui, Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias, entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Outras tradições vai ser calmaria. E disse-lhe, onde está a vossa fé? É uma pergunta. E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até o vento e a água manda e lhe obedecem? Amém? Esta semana, o Espírito do Senhor trouxe ao meu coração esta mensagem, e falou muito forte comigo, sobre autoridade espiritual. Não é poder, dunamis, é muito mais que o poder, autoridade no reino espiritual, no reino de Deus. Não é dons de poder para curar, não, dom de maravilha não. Estou dizendo exousia. Diga comigo exousia, que é poder da autoridade. Estou dizendo autoridade delegada por Jesus Cristo. E eu fui percorrer
dentro da Bíblia, das Escrituras, para entender. E nesta noite eu quero rapidamente compartilhar com você esta mensagem. Observe-se que nesse texto bíblico, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: entrar no barco e ir do outro lado do lago, do grande lago da Galileia, que seria ir para Gadara, região dos Gadarenos. Mas quando eles entram no barco, Jesus está cansado de ter passado um dia atendendo a multidão, orando, ensinando a multidão. Jesus, no corpo humano, no corpo físico, ele vai sentir cansaço e sono. Então, quando eles entram dentro do lago, Jesus vai na parte de trás da embarcação, na popa, e ali ele deita. Marcos registra que ele deita sobre um travesseiro, e ele deitando, ele dorme. Observe-se que o texto vai dizer: e navegando, versículo 23, eles adormeceu e sobreveio uma tempestade. Quando eles entram dentro do lago, o céu está limpo, não tem tempestade. Eles estavam felizes. Naquele dia, creio eu, com uma mente de pregador, que muitas almas foram libertas, transformadas, salvas. Muitas vidas se renderam a Deus. Então eles estavam cansados, mas satisfeitos e felizes. Mas quando Jesus dorme, no corpo humano ele dorme, mas no mundo espiritual, Deus, ele não dorme, porque o guarda de Israel não tosquenejeia e não dorme. Quando Jesus dorme, levanta-se uma tempestade, ventos fortes, ventos violentos, e começa a encher o barco de água. Essa tempestade faz com que o barco vai se enchendo de água. E os discípulos, então, começam a ficar atônitos, com medo. Os discípulos, nesse momento, eles vão até Jesus para o despertar. E aqui eu quero parar um pouquinho e perguntar para você: você tem passado por lutas, aflições? Você tem tido problemas durante essa semana, durante esse mês? Observe-se que Jesus estava com eles, e mesmo assim o vento era ao contrário. O vento se levantou. Na sua vida é a mesma coisa, na minha vida é a mesma coisa. Nós temos a convicção que Deus está conosco, mas nós passamos por lutas. Nós temos a certeza que nós temos fé e que Jesus está conosco, mas mesmo assim nós passamos por assolações, por desertos, por vales, por tempestade. Nós temos a convicção que o Espírito Santo está na nossa vida, mas mesmo assim a adversidade bate na porta da sua casa. Chega o problema no financeiro, chega uma situação delicada para você resolver, ou alguém na sua casa fica doente, ou é uma enfermidade, ou é uma porta que se fechou, mesmo sabendo que Jesus está na sua vida, que você vem todos os domingos na igreja, o vento se levanta para soprar contra você. E nesse momento que a circunstância muda ao seu redor, o que você faz? Você se posiciona como um filho de Deus, ou você esquece das maravilhas que Jesus já fez outrora na sua vida, ou você esquece
do dia que você passou, como os discípulos passou, um dia abençoado. E agora estão atônitos e com medo, com dúvida, desencorajado, sem fé, sem certeza, sem convicção. Mas Jesus não abandonou. Jesus está no fundo do barco e eles estão com medo do vento, da tempestade que se levantou. E eu volto a perguntar para você, nesta noite, você está com coragem ou você está com medo das ameaças da vida, dos problemas que te arrodeiam? O Espírito do Senhor traz essa palavra para o nosso coração, para nós descobrirmos o que nós devemos fazer quando as circunstâncias são contrárias, quando as lutas vêm para provar a minha e a sua fé. Os discípulos pediu socorro. E sim, Salmo 121, nós declaramos aqui: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Também, Salmo 46, diz assim a palavra, no versículo 1, Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas quando o vento sopra, você consegue viver esse versículo e declarar: Ele é meu refúgio? Como o pastor Jesus leu hoje o Salmo 91, aquele que acampa no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente repousará sobre ele. Mas quando o médico dá um diagnóstico para você, você consegue lembrar desse versículo e viver ele, declarar ele? Quando a sua despensa está vazia, quando você olha para o guarda-roupa e você precisa de comprar roupas, que as suas roupas estão surradas, você lembra que Deus é dono do ouro e dono da prata? Você declara a palavra. Quando você está precisando de um alimento, você lembra da multiplicação e dizer, você libera o Salmo 23, Ele é o meu pastor, de nada eu tenho falta, ou nada me faltará. Você declara e usa a palavra. Nesta noite, o Espírito Santo quer te ensinar, você a posicionar e viver debaixo de autoridade espiritual na tua vida. Porque só tem autoridade quem recebe autoridade de um reino de governo, de um reino de autoridade. E nesta noite eu quero declarar a autoridade espiritual de Deus sobre a tua vida, para você viver debaixo do poder desta palavra poderosa. Aleluia. Também posso dizer, Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas quando há percas, há lutas, há afronta, você lembra que pode nascer alegria de manhã? Ou você esquece? Quando o vento faz assim, ó, há ondas gigantescas invadindo, você busca refúgio, socorro e se encoraja, ou você esmurece? Enquanto eu orava, ao chegar nesse culto, o Espírito Santo falou para mim: tem pessoas que estão com medo dos rumores, das críticas, das afrontas, das perseguições. Tem pessoas que estão desencorajadas aqui. E Deus nessa noite quer te encorajar. Deus nessa noite quer te revestir. Nós estamos entrando no frio. Nós não vem revestido de uma blusa, de um terno. Nessa noite, o Espírito Santo quer te revestir. Para você não ficar descoberto, não passa frio. Mas para você ficar envolvido de um revestimento de Deus. Enxuga as lágrimas. Pare de chorar. Levante-se.
Você é um guerreiro de batalha, você é um soldado, não é hora de desistir. Assim como Deus falou para Josué 6:2, eu te dei Jericó nas tuas mãos. É isso que Deus quer te dar. Aleluia. Posso também recitar aqui Salmo 125. Salmo 125. Os que confiam no Senhor. Você confia? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu quero voltar no Salmo 46 aqui, que eu li só o versículo 1. O Salmo 46, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, aleluia, socorro bem presente no dia da angústia, sabe, o dia de dor, de aflição, sofrimento na alma, você que se encontra com depressão, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu socorro. Ó o salmista, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude. Ainda que a terra se mude, não temeremos. E ainda que os montes se transportem para o meio do mar, e ainda que águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Que fé violenta é essa? Que posicionamento é esse? Aleluia. Também quero deixar aqui Salmo 27. Olha o que o salmista declara no versículo do Salmo 27. Verso 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Você está com medo de alguma coisa? Está assustado? Está aflito? Pega essas palavras que eu estou recitando aqui, declarando. A quem temerei? Ó o salmista, uma pergunta, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e de quem me recearei. Só a Mauri levantou a mão, vou dizer de novo. A quem temerei? O inferno está levantando contra você. Potestade e o império das trevas, principado, ou alguma notícia má. E você vai dizer assim, ó, está tudo se levantando, mas a quem temerei? Aí você vai dizer, a todas as lutas, aflições, circunstâncias, ventos contrários, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim, para comerem a minha carne, tropeçarem, caíram. Olha o versículo 3. Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, pensa aí, o que eu estou falando aqui, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Yeshua HaMashiach, no El Shaddai, no Adonai, no Sabaote, no Tisiqueno, no El Shaddai, o Todo-Poderoso, é nele que você tem que confiar. Como você disse, eu elevo meus olhos para o monte. Da onde me virá o socorro? O teu socorro às vezes não vai vir da terra, vai vir do céu. A tua fé tem que estar em Deus, que Ele é poderoso para te dar livramento. Glória a Deus, aleluia. Também poderia recitar Salmo 40, já que nós está aqui. Vamos ler o 40, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Rabachou kenderevlou kandarashanda rabakalamandarabasuri kandarai.
Falar em línguas é autoridade, viu? Você edifica seu espírito. Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando vinham as lutas, os discípulos fizeram o quê? Foram buscar refúgio em Jesus, que estava no final do barco, dormindo. Quando se levantar, vir dificuldades, aflições, fornalha, se estiver na prova mesmo, você tem que só fazer uma coisa, buscar em Deus, só Ele. O governo está nas mãos dEle. Se Ele não te livrar, não há homem que possa te livrar. Se Ele não te curar, não há ninguém que possa te curar. Aleluia, glória a Deus. Vamos voltar lá para Lucas 8, onde é o texto da noite, lido aqui. Observe-se que eles, com medo de perecer, de afundar, de morrer, eles vão até o mestre e diz: mestre, rabi, rabi. Eles despertam Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo. Eles esqueceram do dia poderoso que eles passou com Jesus. E olha o que eles dizem para o mestre: mestre, vamos perecer, vamos morrer. Aqui eles anularam a fé deles, aqui eles desacreditaram. E se você se mostrar frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Nesta noite, você tem que descobrir quem é você no reino e a autoridade do reino que você carrega. Jesus, quando Ele iniciou o seu ministério, e Ele foi para o Jordão para ser batizado, para cumprir, o céu se abriu e a voz de Deus manifestou dizendo: este é meu filho amado, a Ele ouvi. O céu declarou que Ele é o Filho de Deus. E Jesus começou a manifestar o reino de Deus na terra. Até que os discípulos, quando disse, nos ensina a orar, Ele disse: Pai nosso que estais no céu. Ele ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou dizendo: venha o teu reino. Assim na terra como é no céu. E o que eu quero passar aqui nesta noite para vocês é que Jesus andou na terra, pisou nessa terra com autoridade espiritual. Observe-se que Ele vai para o deserto e sai dali cheio do Espírito Santo. Quando Ele prega na sinagoga, Ele recita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que Ele está dizendo? Eu estou como um embaixador do céu na terra. Eu sou ungido de Deus, escolhido de Deus para pregar aos pobres, para curar os cativos, para libertar os oprimidos. Observe-se também em Mateus 3,17, Jesus, a pregação de Jesus é essa. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Isso eu já li. Agora Mateus 4,17, perdão, eu falei 3,17, mas é 4,17. E desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o reino dos céus é paz, diga comigo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo.
Você que é filho tem que manifestar a paz de Deus em sua vida, em seu coração, justiça e alegria transbordante, aleluia, porque está sobre mim e você o óleo de alegria. Jesus dizia, está sobre mim, está em mim, o Espírito do Senhor está em mim. Então ele pisava, ele manifestava o poder do reino nesta terra. Para você entender mais, ele chama os seus discípulos em Lucas 4:18. Lucas 4:18 é onde ele declara: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mateus 10. Tendo orado uma noite, pela manhã, ele escolhe os 12, ele chama os 12. Ele chama os 12 e deu-lhes poder. Dunamis. Na Bíblia Strong, Mateus 10:1, diz que ele deu autoridade. Autoridade. Em Lucas 9:1-2, algumas traduções vai dizer virtude e poder. Para quê? Vamos lá, Mateus 10:1, lhes deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo o mal. Jesus falou assim, vem aqui 12, os 12, Pedro, Tiago, João, Tomé, quem sabe o nome dos 12 aí vai falando. Falando assim, eu vos dou poder e autoridade. Agora, vocês vão curar os enfermos. Lucas 9 diz ressuscitar os mortos. Será que nós fazemos isso hoje, igreja? Deus manda você curar, na autoridade do nome dEle. O ide é para todos, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele manda você expulsar os demônios, mas para você expulsar o demônio, você tem que ter autoridade. Isso me leva lá em Atos 19:14. Pastor Jesus, quando os filhos de serva foram tentar expulsar o demônio, entrou dentro da casa onde tinha um endemoniado. Deixa eu ler aqui para mim não me perder. E os filhos de serva disse, Atos 19, versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro, ou seja, te expulso por Jesus a quem Paulo prega. Ele estava dizendo assim, demônio, saia, esconjuro-te em nome de Jesus. O Jesus de Paulo. Mas eles mesmos não conheciam Jesus. Eles mesmos não tinham experiência com Jesus. Não tinham intimidade com Jesus. Não eram santos, não nasceram de novo, não carregavam a presença, a unção, o Espírito Santo. Só a letra não resolve nada, mas a letra e a presença, os demônios têm que sair. A letra e a presença, o enfermo é curado, o cego vê, o surdo ouve, o coxo anda, o aleijado é curado. Com o poder e a presença e a palavra, o morto é ressuscitado. Tem que ter Jesus e a palavra e Jesus. Jesus e a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a presença. Não adianta falar e não ter a presença. Não adianta falar e não ter a unção. Não adianta pregar e não ter o poder. Não adianta pregar e não ter a presença. Então, eles disseram, sai no nome do Deus de Paulo, de Jesus. O diabo disse, os demônios disse, os que faziam isto eram os filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus.
E bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O diabo te conhece. O diabo sabe se você tem poder, autoridade, se você é cheio do Espírito Santo, se você nasceu de novo, se você realmente está orando, jejuando. O diabo conhece como se fosse num termômetro espiritual. Ele sabe quem você é. Aí apertou, né, irmão? Vai brincando com o mundo espiritual. E o diabo disse: eu sei quem é Paulo, Jesus, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se, ou seja, segurou os dois, bateram neles, deixaram eles nus, rasgaram as suas roupas, eles fugiram. Por quê? Porque não tinham autoridade espiritual. Você já viu um policial de trânsito, vamos de trânsito, faz assim, ó, só aponta o dedo, nós já faz assim com a direção do carro? Por que nós respeitamos? Porque nós sabemos que o governo deu autoridade para ele. A fé o posicionou ali. Mas ele não precisa explicar para você que ele tem autoridade. Ele só faz assim, ó, levanta a mão e dá um sinal. Ai de mim, você não obedecer. Você já viu o seu cachorro, se você tem um cachorro? Se você falar assim: querido, você está saindo para o trabalho, ele te acompanha. Querido, volta para sua casa, volta para casa, querido. Enquanto você está tratando sendo dócil, carinhoso com o animalzinho, ele mais perto de ti, ele vai chegar. Aí que ele vai abanar o rabinho, parece um gato, vai passar nas suas pernas. Você fala: querido, volta para dentro de casa. Desse jeito ele não vai voltar para dentro de casa. Mas como que eu tenho que falar? Só estou insinuando aqui, porque hoje tudo vira, depois joga na internet e vai falar que eu estou mandando maltratar o animal. Não. Você vai fazer assim. Ó, eu ia levantar a perna aqui, vai. Passa, vai para dentro de casa. Aí quebrar o altar aqui. Ele enfia o rabo no meio das pernas. Ó, corre para dentro de casa. Por quê? Você falou com autoridade. O diabo é a mesma coisa no mundo espiritual. Você não pode ficar acariciando o pecado, lutando com a tentação. Você tem que dizer: diabo, em nome de Jesus, sai. Demônio maligno, sai. Espírito da enfermidade, sai. Em nome de Jesus. Você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Não há como você falar: por favor, diabo, dá para você sair da minha vida? Fecha a porta para o diabo e dá um chute no mulambo dele, com a autoridade que Deus está te dando aqui esta noite. Está na hora de você usar o que Deus já te deu. Aleluia. Como Deus me deu, se eu não sinto isso? Vamos lá em Efésios, capítulo 1. Vai dizer que, versículo 19. Efésios 1, 19. E 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Ou seja, o poder de Deus ressuscitou Jesus depois do terceiro dia e colocou ele à direita do Pai. Quando fala à direita do Pai, que o Pai é Rei dos reis, Senhor do Senhor. E quem só fica à direita de um rei é quem tem poder e autoridade.
Aqui está dizendo que o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou ele à direita do Pai, nas regiões celestiais. Você entendeu? Agora, olha o que diz, versículo 21. E acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus, diga comigo, Jesus está acima de todo o poder. Está acima do principado, está acima de toda potestade. Tudo que se nomeia poder, autoridade, ele está acima. Diga comigo, Jesus é poderoso. Agora, olha Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. O que esse texto está dizendo? Eu e você estávamos mortos, sem vida, escravizado no pecado, perdido, mas Jesus nos vivificou. O texto está dizendo, Jesus te deu vida. Diga comigo, a vida de Deus habita em mim. Você não entendeu? A vida de Deus habita em mim. Fala, todo o meu DNA está recebendo a vida de Deus agora. Todo o meu sangue, as células do meu sangue recebem a vida de Deus agora. Os meus ossos, juntas e medula recebem a vida de Deus agora. O meu corpo foi vivificado, e assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele também me ressuscitou. Diga comigo, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele também me ressuscitou. Se você acredita no poder da palavra e sente a presença de Deus, começa a receber a vida de Deus em ti agora. Eu declaro a vida, o espírito de vida agora. Somos vivificados. A vida de Deus habita em nós. Não somente isso. No versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha o versículo 7. Versículo 6. E nos ressuscitou, meu Deus do céu. E nos ressuscitou, juntamente com Ele. Você entendeu que no 1:20, o poder de Deus ressuscitou Jesus dos mortos e colocou Ele nas regiões celestiais? Agora, em Efésios 2:6 está dizendo que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu tenho autoridade espiritual. Diga, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus e a autoridade de Deus está em mim. Passa uma semana declarando isso para você ver se você vai ter medo de enfrentar o diabo, as doenças, as enfermidades, os demônios. Quando você entender que o poder de Deus habita em você, que você foi vivificado, recebeu vida, e você está assentado com Ele nas regiões celestiais, o diabo não quer que você entenda isso. O diabo quer pôr medo em você. Ele é um vira-lata, e ele late achando que é um pitbull, e você corre dele. Nesta noite, Deus quer que você use a autoridade espiritual que Ele te deu, que você passe a semana lendo Efésios 1, 19, o 20 e o 2, capítulo 2, do 1 ao 7, e declara, está escrito que eu tenho autoridade espiritual.
E mesmo que você não sente nada, continue falando até a autoridade espiritual invadir o seu ser, tomar conta do seu ser. Aleluias! Arai cominaste canturine heu isha cantarabatu kenderemai. Oh, Espírito de Deus, nos revista nesta noite. Diga comigo, exousia. Autoridade, meu Deus, enche a tua igreja de autoridade. Enche os crentes aqui esta noite, os filhos de autoridade espiritual. Aleluia. Oh glória, que quando no mundo espiritual olhar para você não vê o teu rosto, mas vê o rosto de leão, de autoridade, de ousadia, de audácia na fé. Aleluia, que você não seja mais um rastejando. Que você não seja mais um rastejando, mas se levante. Os discípulos correram até Jesus e diz: mestre, mestre, não importa que pereçamos. Aí Jesus foi acordado por eles, diga comigo, e levantou-se. Jesus está de pé. Foge tempestade agora. Jesus percebeu que havia participação de forças malignas nessa tempestade. Não foi a força da natureza apenas. Como em Gadara tinha uma legião de demônios na vida de um gadareno, Jesus sabia que não era uma tempestade comum. Satanás usou as forças dele para mexer no vento e nas águas para afundar o barco. Só que o diabo esqueceu que quem está dentro do barco é maior do que ele. E em 1 João 2,4, se não me falha a memória, diga comigo, maior é aquele que está em mim. Passa 30 dias dizendo isso para você ver se você não tem autoridade. Diga, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando o inimigo se levantar, você diz, eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Espírito Santo vai derramando autoridade sobre nós, ousadia. Aleluia. Aí Jesus se levantou. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. E Jesus despertando, se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se calmaria, fez-se bonança. Ele repreendeu. Mateus, Lucas e Marcos diz a mesma coisa, ele repreendeu. Ele deu um brado e diz, aquieta-te vento, aquieta-te mar. Repreendeu. Mediante as lutas que você tem passado, ou que ainda você vai passar, no mundo tereis aflições. Então vai ter tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vai vencer. Não esqueça dessa palavra. Use a palavra, o poder da palavra. Use o nome de Jesus, que é a autoridade espiritual. Porque talvez você não tenha autoridade humana. Você não é um juiz, você não é um advogado. Você não é um embargador, um governador. Mas no mundo espiritual, o diabo sabe quem você é. E você vai vencer ele no mundo espiritual. Deixa eu dizer aqui para você, é muito bom ter diplomas na parede, é honra. Mas o diabo não respeita os diplomas na parede. É muito bom ter aquele anel de teologia, de doutorado, de mestrado, pesado no dedo, é bonito, é doutor, é honra. Mas se você não tiver o Espírito Santo, o diabo não te respeita. O diabo não respeita quem mora em condomínio fechado, tem carro de $500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Não, isso daí o diabo também não respeita. O diabo não respeita a grife cara, as roupas caras,
o diabo também isso ele não respeita. O que é que o diabo respeita? Eu já vi o diabo dar marcha ré para o inferno quando ele vê um crente com 2 dentes na boca. Não é para você rir, hein? O zagueiro e o atacante. Um chinelo de 2 cores. Você vira ele de ponta cabeça, não cai uma moeda. Mas você olha para ele está cheio do Espírito Santo. E isso o diabo respeita e tem que sair. Então enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E quando Jesus disse, aquieta-te vento, aquieta-te mar. O mar se aquietou, o vento se aquietou e houve paz, tranquilidade, calmaria. Aí os discípulos, um olhava para o outro assim, ó. Você viu? Você viu o quê? Você viu o jeito que ele falou com o vento? Você viu como ele ordenou a tempestade? E eles disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho que eu pulei uma parte aqui, ó. Quando Jesus acalma o vento e a tempestade, Jesus olha para ele e diz assim, aonde está a vossa fé? Uma pergunta. Eu entendo aqui que Jesus queria que eles resolvessem esse problema aí. Você está entendendo o que eu estou pregando agora? Jesus queria ficar dormindo e falava, se vira vocês. Eu não sei se ele deu poder, não deu tempo de eu estudar isso, se ele deu poder, autoridade, como em Lucas 9 e Mateus 10, antes ou depois disso. Mas Jesus estava dizendo assim, resolva vocês essa tempestade. Aonde está a vossa fé? Outro escritor diz, por que sois tão tímidos, covardes? Aonde está a vossa fé? Jesus está dizendo, é para vocês resolver. Tipo assim, ele está dizendo, use o poder da sua fé, use as palavras proféticas, use o meu nome para repreender esse vento e a tempestade. Essa semana, ou daqui a alguns dias, quando a situação apertar, você se levanta e declara o poder da palavra, porque há poder na palavra, a palavra de Deus é poder. Use a autoridade espiritual. Aí vem, quando eles veem que tudo se acalmou, eles olha para Jesus e diz, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aqui está dizendo, quando ele fala, o vento tem que obedecer. Quando ele fala, o mar tem que obedecer. Quando ele fala, a figueira secou. Eles se maravilharam. Parece que eu entendo Jesus dizendo, Pedro, se prepara. Porque agora você vai andar comigo. Eu estou conjecturando aqui. Por que Pedro? Porque Pedro recebeu as chaves do reino para ligar e desligar. Pedro seria a coluna da igreja primitiva em Atos. Né? Pedro recebeu as chaves do reino para ligar e desligar. Ele seria o pilar de Atos. Parece que eu vi como Jesus falou, Pedro, você será pescador de homens. Não nesse texto, mas Jesus disse isso para Pedro. Parece que eu estou entendendo a mensagem agora. Jesus estava dizendo, você vai andar comigo, você vai ver cada coisa. Pedro, se você está com medo desse vento, vai ter uma fase da sua vida, eu não sei se essa fase foi antes ou depois, não deu tempo de estudar ela. Mas parece que eu vejo Jesus falar, Pedro, você ainda vai andar sobre essa tempestade? Sobre as águas, ele andou. Ele quer que nós descobrimos isso.
E às vezes eu prego e parece que as pessoas não entendem. Eu falo, Deus, o Senhor me dá umas mensagens doidas dessas, eu creio que eu tenho autoridade espiritual. Isso o Senhor quer nos dar isso. Ele deu aos discípulos e Ele quer nos dar isso. Coisas maiores verão, farão, sinais seguirão os que crerem. Ele quer que a igreja se posicione a viver isso. Parece que ele está dizendo, Pedro, você em Atos vai ver morto ressuscitar, coxo levantar. Mas aqui eles não entendiam. Quando ele disse para o vento e o mar, eles, que autoridade é essa? Ele tem poder sobre a circunstância, ele tem poder sobre a natureza. Ele quer nos dar esse poder e essa autoridade. Esta noite, se coloque em pé, feche os teus olhos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o que para o sol, a lua, esse é o que abre o mar vermelho. Ei, Espírito Santo. Senhor, nos leva essa semana a viver as maravilhas. O texto diz, e eles se maravilharam. Diga comigo, eu vou se maravilhar. Deus vai fazer coisas na minha vida. Diz isso para você, porque eu creio no que eu estou pregando. Aleluia. Eu sou o primeiro a saborear dessa palavra. Aleluia. Deus vai fazer coisas maravilhosas na minha vida. Eu vou ver coisas espantosas, fora do comum, sobrenaturais. Enquanto você adorava, irmã, o Senhor diz para ti, aonde há o meu espírito, aí a liberdade. Continua assim, Você está fazendo. Porque Deus está recebendo a tua adoração e o teu louvor. Aonde há o espírito do Senhor, aí a liberdade. Eu vou me maravilhar, declara isso. Os meus olhos vai ver coisas espantosas, o meu ouvido vai ouvir coisas espantosas. Eu estou preparado aí mais fundo, mais longe com Ele. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus. É Jesus. É Jesus. Lindo, maravilhoso, glorioso. Jesus, eu te amo. Ele quer encher os filhos de autoridade. Essa noite, que ruge o leão. Estamos assentados com Ele, entenda isso. Nas regiões celestiais. Receba autoridade. Receba revestimento. Você vai sentir as tuas mãos pegar fogo agora. Vai queimar, vai queimar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus agora. Receba autoridade espiritual. O sobrenatural vai te envolver. Fale com ousadia a partir de hoje. Aumenta a coragem. Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Oh, aleluia. Senhor, tira todo o medo do nosso coração, a timidez. Tem pessoas aqui que estão com medo dos ventos da vida, mas Ele está trazendo a calmaria. Leva-me às águas tranquilas agora. Faça-me repousar sobre passos verdejantes. Começa a receber a paz de Deus no teu coração agora. Ele está cessando os ventos.
Ele está cessando as águas que se rugiram contra a tua vida para te destruir. Receba a paz, receba a calmaria, receba a minha presença, te confortando. O vento não vai te destruir. Oh, eu não perdi o controle. Sinto o Espírito Santo agora te revestindo, te cuidando, dizendo: você não vai perecer, você não vai morrer. Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle da situação. Eu sou aquele que o vento tem que obedecer. Eu não perdi o controle, não, 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 não.